Você ouviu o programa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Nova Bassano. Voz FM. Agora 12:13, hoje o nosso meio-dia ele vai ser diferente, né? O nosso meio-dia vai ser de informações, de atualizações. Você pode nos acompanhar pelo Facebook ou também aqui pela 98.3. Estou aqui com o Dr. Ocimar e também com a secretária de Saúde aqui de Nova Bassano, Aline. Bom dia, Dr. Ocimar. Tudo bem? Obrigado por vir até aqui a Rádio Vox conversar conosco. Bom dia aos ouvintes e vamos tentar passar alguma informação da nossa realidade Covid em Nova Bassano hoje. Perfeito, obrigado mais uma vez pela presença. Aline, bom dia, obrigado também pela presença e disponibilizar vir conversar aqui conosco. Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes e obrigada pela oportunidade que a rádio está abrindo para nós nesse momento. Satisfação sempre é nossa e mais do que importante nesse momento nós conversarmos sobre a realidade em que a gente está vivendo, né? Por isso eu gostaria de começar com uma atualização, digamos, né, do como que está o combate, digamos assim, ou o trabalho aqui de enfrentamento à Covid-19 em nossa cidade. Doutor, Aline, podem ficar à vontade. Hoje, então, Marcos, nós temos 67 pacientes ativos com o vírus, né, segundo o nosso boletim de ontem, né. Temos 13 pacientes hospitalizados até ontem. O doutor depois vai colocar atualmente se teve alguma alta, como que está a situação. Em isolamento temos 325 até ontem no final da tarde, mas hoje os números já com certeza mudaram. Estamos com as equipes todas atendendo muitos casos suspeitos. Estamos com os testes, fazendo muita testagem, tá? Ampliamos muito a testagem, os testes de PCR também estão sendo bastante, temos bastante coletas, temos bastante antígenos sendo feitos na rede privada. Estamos concentrando nossos esforços para trabalhar no combate, para diagnosticar e para tratar o coronavírus, né? Perfeito. Então, o que também, hoje a gente veio para colocar como é que está a nossa situação em Nova Bassano, falar sobre a vacinação, que também temos uma faixa etária nova agora para iniciar na semana que vem, tá? Nas unidades de saúde, hoje a gente até quer aproveitar esse espaço, Marcos, para pedir para a população que não é o momento de a gente ir fazer exames de rotina. A gente pede que a nossa população, nesse momento, busque as unidades em caso de urgências, pressão descompensada, diabetes descompensadas, coisas urgentes, tá? Aqueles exames de rotina, aquele check-up, aquela consulta que se faz de rotina, vamos aguardar um pouquinho, tá? Porque as nossas equipes estão com muitos atendimentos, tá? E precisamos, além de coronavírus, pensar nas outras doenças que são urgentes também, tá? Temos pacientes oncológicos, as pessoas continuam tendo câncer, infartando, tendo outros tipos de patologias, tá? Exato. Então pedimos para quem tem exames de rotina, quem tem consulta de rotina, que nesse momento não procure as unidades, certo? Perfeito. Doutor, gostaria de fazer também uma atualização, né, do dia a dia, né? Você que está também ali junto ao hospital, como que está a situação da Covid na cidade, em especial também como que está o trabalho ali desempenhado junto ao hospital aqui da nossa cidade. Então nós tivemos aqui agora nas últimas essa é a terceira semana assim que a gente entrou num surto, né? Onde aumentaram muitos casos, né? E como a Aline falou, as testagens no posto foram aumentadas. Surgiram também testes assim de antígeno, que são os testes rápidos em laboratórios, nas farmácias. Até eu estive aplicando testes de antígeno, porque às vezes o paciente me procurava com sintomas, daí tinha que sair do hospital e depois voltar,
Então eu acabei adquirindo alguns testes para realizar ali no consultório e já dar uma resposta rápida pro paciente, né? Não era um objetivo assim comercial de comercializar testes, mas ter esse teste para já dar um diagnóstico para o paciente. E então aumentaram muitos casos, a procura assim foi enorme de busca de consulta, de busca de testes, e com isso refletiu também os internamentos. Esse é resultado desse período que a gente passou de férias, de praia, de carnaval. Então eu acho que assim as pessoas acabaram deixando um pouco de lado os critérios de cuidados, né? O uso de máscara, distanciamento, né? E a gente percebeu que a coisa estava querendo voltar ao normal e pegou o pessoal desprevenido e aumentaram muitos casos. A gente está no verão, o verão não seria uma época para ter tantos casos assim. A gente vê nos outros países que é o inverno que é onde dá os maiores surtos, né? Mas aqui eu acho que devido a essas aglomerações, a esse relaxamento do distanciamento, acabou aumentando os casos, né? Como aumentaram também os testes, aumentou também muito a busca. As pessoas sentiram sintomas, teve a maior facilidade para testar, eles foram testar, e isso gerou também uma ansiedade muito grande. Testou positivo, a pessoa querer já se tratar, fazer um tratamento precoce ou já uma avaliação, né? O que gerou uma correria tanto de posto de saúde, consultórios, o próprio hospital, né? Então muitas vezes a gente estava triando o pessoal no hospital, os casos que não são graves, como a gente estava com uma demanda muito grande de pacientes internados, então tem se encaminhado para as unidades, para os consultórios, né? Porque o hospital agora tem que dar ênfase para os pacientes internados. A gente teve uns dias ali 24, 26 pacientes internados Covid, né? A gente chegou a ter paciente entubado no nosso hospital. Vagas de UTI a gente não tem conseguido. A última que eu consegui foi no domingo passado, né? Mas assim, devido a vaga zero, e é um problema a vaga zero, porque a vaga zero é uma imposição do sistema de regulação, mas às vezes o hospital recebe aquilo ali é meio a goela abaixo. Então é complicado essa busca de vaga em vaga zero. E agora, nos últimos 8 dias, 6, 8 dias, não existe mais vaga. A gente liga para os hospitais, liga para a central de regulação, reserva assim de 60, 70 pacientes, hospitais é 30 num, é 50 no outro, é 20 e poucos no outro, né? Eles estão absorvendo, eles estão assumindo, às vezes, recebendo pacientes mais graves, até com, vamos dizer assim, quase precisando de UTI, estão absorvendo nas enfermarias até para esperar uma vaga na UTI dentro do hospital. Então está bem complicado. Tem pacientes aqui no nosso hospital que estão esperando vaga de UTI, né? Não estão entubados, mas talvez precise, e assim é sempre complicado, porque a nossa estrutura, apesar de a gente ter os respiradores, mas o respirador é para quê? É para uma emergência, né? Eu sempre coloquei que é importante a gente ter o respirador, e a gente está com 4 respiradores bons no hospital, tem mais uns respiradores que a gente está usando para terapia. Então assim, a gente tem condições de receber e de atender, mas o ideal é esse paciente que está entubado, que ele seja transferido logo, que ele não fique muito tempo aqui, porque a estrutura nossa do hospital, o controle todo que um paciente entubado precisa, não é a mais adequada, né? Então eu acho que nós estamos num período bastante crítico. Como a Aline falou, né? Consultas eletivas, exames, cirurgias eletivas, a gente cancelou todas as cirurgias eletivas, não tem condições, porque a gente não tem capacidade técnica, e fora isso, o risco de ter um paciente pós-operatório dentro do hospital e dele contrair Covid num pós-operatório aumenta muito o risco para o paciente. Então a gente não tem feito. Eu sei que tem pessoas esperando cirurgia, aguardando cirurgia há bastante tempo, mas nesse período de Covid a gente já cancelou, voltou a fazer, cancelou de novo, e agora
nem pensar. Agora não tem condições de a gente fazer cirurgia eletiva. Que fica uma situação bem delicada para a recuperação, como o senhor falou. A recuperação do paciente, o risco dele contrair Covid pós-operatório é muito grande, né? Se ele contrair é muito prejudicial para ele. Sim. E sem contar a equipe, a gente está reservando, vamos dizer assim, a equipe hospitalar para os pacientes que precisam internar, né? E para os pacientes que têm Covid, imagina você num hospital como o nosso, uma equipe básica, né? Então tem meninas dobrando plantão, toda a equipe do hospital está se puxando assim, está fazendo horas, porque tem que dar alimentação, tem que manter a higiene do hospital, tem que manter roupa limpa e tem que manter o paciente medicado e tratado. Sim. E, né, a própria fisioterapeuta se ofereceu e está indo no hospital fazendo fisioterapia, então ela está dando uma mão para a gente muito grande, né? Nesse caso, eu quero até agradecer a Eliane e a gente está se puxando nesse sentido. Isso, e nesse sentido, só Marcos, para colocar gentileza. Também que não é uma realidade só de Nova Bassano, é de todos os hospitais. Mas na nossa cidade está também refletindo. A gente não pode pensar que é lá longe, lá em Porto Alegre, lá em Caxias, lá em Bento. Porque também, o doutor colocou 24 internados na semana passada, né? Nós estamos internando pacientes de outros municípios, porque nos seus municípios também não tem vaga, também estão afogados. O nosso hospital está se tornando também uma referência, e isso é muito bom para nós, porque as pessoas têm vindo procurar o nosso serviço pela qualidade. Elas procuram o doutor Alcimar, procuram o doutor Sérgio, procuram os nossos médicos da cidade também. Muitos de fora também querem ser atendidos na nossa saúde da família, porque a gente tem um bom atendimento, a gente consegue dar conta, nós temos profissionais que se preocupam com o paciente também. Então, isso causa uma demanda maior. Então, essa quantidade de pacientes, também tem pacientes de fora. E esses pacientes buscam nosso atendimento pela excelência de atendimento, sabe? As pessoas saem daqui muito contentes. Pacientes convênios, pacientes particulares, tudo isso. O que também o doutor, para complementar a fala do doutor, hoje a dificuldade de leitos não é só para pacientes do SUS, tá? Um leito de UTI para paciente convênio não tá se encontrando mais. Não tem leito para SUS, não tem leito para convênios. Então, essa é a grande preocupação, acredito, né, doutor? Na hora da transferência, todos são iguais nesse momento. Então... Eu acho que é bem colocado o que a Aline colocou, claro, porque às vezes as pessoas falam, mas no boletim tá poucos internados em Nova Bassano. Acho que eu assim não esclareci bem. Claro, tem bastante gente de fora que a gente está internando aqui, né? Então tem bastante pessoas buscando atendimento aqui. Não quer dizer que a gente não está dando assistência para os pacientes daqui, né? Os pacientes daqui estão tendo assistência como esses que buscam atendimento de fora. A gente tem condições de atender, como eu disse, dobrando o plantão, as gurias trabalhando bastante, mas a gente está atendendo de forma adequada. O que a gente não tem, eu considero assim que a gente não tem a forma mais adequada de atender é o paciente que precisa de UTI, né? Se o paciente precisa de UTI, é todo um complexo de atendimento. É que foge foge da nossa aqui, né? Capacidade técnica, vou dizer assim, né? Do nosso hospital. A gente tem, como eu falei, o respirador, mas a gente não consegue fazer o acompanhamento adequado. Então, o melhor acompanhamento, a forma melhor para tratar é dentro de uma UTI. Então, como a gente está recebendo pacientes de fora também, então a gente está tratando, está dando o tratamento aqui. Como ela colocou também, isso não é só paciente de SUS que a gente não está conseguindo vaga. É paciente privado, né? Paciente particular, para a gente conseguir vaga particular. Um colega de Nova Prata esses dias me ligou para me pedindo ajuda se eu conhecia alguém de hospitais maiores, que ele tinha um paciente que precisava de UTI e ele ia pagar particular. E eu coloquei para ele, eu estou tentando paciente para mim aqui de convênio e a resposta é essa: não tem vaga. Como eu falei antes, a lista de espera de 60, 70, hoje não tem diferenciação. Você pode ter plano de saúde, você pode ter dinheiro,
ninguém é passado na frente porque tem dinheiro. Tem alguns hospitais que são exclusivamente particulares, então assim, eles têm a lista deles, claro, né? Agora os hospitais que atendem SUS e atendem convênio, eles têm uma lista única. Hoje não tem, eu tenho convênio, o melhor convênio do mundo. Se você não conseguir um hospital credenciado que tenha vaga e que atende SUS, nesses hospitais a fila é uma só. Então a gente não tem privilégio, né? Então assim, nós estamos num momento muito delicado porque o nosso sistema de saúde esgotou. Se vocês assistirem um pouquinho de televisão, é 102, é 105, é 110 da capacidade, é UPA com paciente internado, é emergência com paciente entubado por tudo quanto é hospital, né? Então a gente está numa realidade muito difícil. Doutor, só para antes de nós passar para o assunto que é vacinação também, que com certeza é uma dúvida de todos, um anseio também, acredito eu, né? Só a questão, eu queria ver para nós esclarecermos o perfil das internações, que às vezes se ouvia falar, não, o pessoal, grupo de risco, pessoal acima de X idade e tal, se ouve bastante falar de pessoas mais jovens também, né? Essa informação vale a gente dar um enfoque para isso, doutor? Realmente, a gente tem pacientes de todas as faixas etárias. O que a gente percebe que ainda quem está ali lidando no dia a dia percebe que jovens, né, estão tendo menos complicações. Estão tendo tosse, estão tendo febre, estão tendo diarreia, vômito, mas não estão tendo maiores complicações. Eu sempre digo para os meus pacientes, doutor, mas o meu filho em casa, o meu bebê, ele vai passar bem, ele vai ficar bem, né? Ele não tem complicações. O que mais a gente tem, assim, eu vou dizer, o que eu tenho internado é pacientes de 26, 28 para cima. 26, 28 mais raramente. Mas assim, 30 anos, 45, 50 anos para cima é a nossa maior faixa de pacientes internados. Às vezes tem uns velhinhos de 80, 90, muito debilitados, que sentem uma tossezinha, uma febrezinha e vão bem, né? Mas esses são os que mais têm risco. Esses, quando complicam, é muito difícil de tirar. Então, assim, parece que eu coloquei, então eu tenho 18, 20 anos, né? 25, eu posso sair pra balada, eu posso me divertir, eu não preciso me cuidar. Só que eu vou levar isso aí pra casa, né? Eu vou conviver com os meus pais, eu vou conviver com os meus avós, e eu vou estar levando isso aí para casa. Então, as pessoas que estão ouvindo ali, que pelo amor de Deus, não me julguem, não me interpretem mal. O nosso cuidado tem que ser de 0 a 100 anos, todos, né? Acho que a gente não tem ninguém de mais de 100 anos na cidade, né? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Temos 99. Mas então vamos colocar assim, de 0 a 100 anos. Todo mundo tem que se cuidar. Por quê? Porque se eu tiver algum sintoma e eu for para casa, eu vou transmitir para quem estiver em casa. Exato. A gente percebe que assim, pelo mais cuidadoso que seja, às vezes a pessoa não está com sintoma, começou uma gripezinha e tal, quando foi fazer o teste e deu positivo, eu vou me isolar em casa. Mas eu tomei chimarrão, eu compartilhei um copo, eu almocei na mesa, eu dei um espirro ali junto com as pessoas assistindo TV. Eu posso já ter contaminado a família inteira. E isso que é importante a gente recapitular, Marcos, uma coisa também, os cuidados básicos. A gente percebe um certo relaxamento, a gente concorda, está todo mundo muito cansado, nós estamos há um ano nessa situação, né? Mas o que a gente pede para as pessoas? A gente sabe que as pessoas não podem abrir mão de tudo, a gente não pode se isolar do mundo também, porque a gente precisa ter saúde mental, né? Exato. A gente tem saudade de conversar com um amigo, com um familiar, com um vizinho, certo? Mas a gente precisa lembrar, não precisamos tomar chimarrão juntos, vá cada um com a sua cuia, são novos hábitos a serem adotados, certo? Vamos manter um distanciamento, a gente não precisa se beijar e se abraçar com as pessoas mais distantes, assim, vamos conversar com distanciamento, não vamos nos aglomerar, não é o momento de fazer festa, onde todo mundo se abraça, se beija, toma chimarrão, compartilha um copo de caipira, são coisas simples, mas que causam, o que a gente tem visto, né, doutor, é uma contaminação coletiva. Em uma residência contamina todos, ok? Mas daqui a pouco pega uma família, outra família, que fizeram um jantar junto,
sabe? São cuidados simples, são cuidados básicos, mas que pode evitar daqui a pouco alguém ali tá assintomático, não tem sintoma nenhum e está transmitindo. Então é uma coisa simples, mas que possivelmente não vai contaminar todos que estão aí. Certo. E alguém desse grupo pode ser que complique. E daí vem a situação de hospitalização, de ter que transferir, e a gente não vai ter uma vaga para essa pessoa. Nós não, porque o nosso hospital tem leitos, tem condição de atender. Mas o município, a nossa estrutura é limitada. Nós dependemos do Estado, né? Certo. Nós dependemos do governo federal. Então, quando a gente esbarra nessas situações, acontece o que está acontecendo. Ou a gente tinha 3 pessoas aguardando leito de UTI, uma, infelizmente, de outra cidade foi a óbito. Agora temos 2 pacientes aguardando leito de UTI e não sei se iremos conseguir, enfim, e estamos tratando, nós fizemos a nossa parte, mas tem coisas que fogem da nossa mão, né? Perfeito. Eu acho que até a gente estava conversando antes do programa, o fator psicológico também está muito enfatizado agora nesse momento, né? Quem tem criança que começou a escola, agora que tinha aberto as escolas, eu acho que foi mais as escolas privadas e a escola infantil, né? A gente via a alegria dessas crianças em saírem de casa para ir para a escola. Nossa, eu fiquei com inveja dos meus filhos. Eu disse, meu Deus, no meu tempo, quando eu ia para a escola, parecia que era um castigo. Eles estavam indo com uma alegria para a escola e agora fechou de novo a escola. Então, as próprias crianças estão aborrecidas em casa. Então, a gente às vezes, porque as crianças ficam só no celular, no videogame, mas eles não têm opção. A pracinha eles não podem ir, criança que mora em apartamento, então um isolamento assim que chega a ser triste. Eles estão conversando pelo joguinho de computador, do celular, né? Então é a forma que eles têm de interagir. Perfeito. Então também o fator psicológico está muito importante, as pessoas estão assim estressadas, acaba isso refletindo no descuido, né? A pessoa acaba querendo interagir com outras pessoas, querendo se encontrar, e às vezes esse descuido é perigoso. A gente teve uns casos agora esses meses para trás que teve um encontro de famílias, né? Não eram tantas pessoas, mas aí acabou surgindo surtos de várias famílias pegando o vírus e acabando disseminando assim para os familiares. Certo. Então o cuidado é máximo. A gente até ontem teve aquela manifestação dos comerciários, né? Claro, todo mundo está querendo trabalhar, todo mundo está querendo ter o seu ganha-pão, né? Mas a gente está numa imposição do Estado, né? O Estado determinou que seja assim e a gente não tem o que fazer, né? A gente entende que isso está sendo importante, mas claro, poderia ser diferente, poderia ser melhor conduzido. Eu acho até que poderia, né? Para as pessoas poderem trabalhar, tocar suas vidas, né? Mas estamos num momento muito difícil. Eu não sei o que a gente pode fazer para melhorar. O que a gente pode fazer é torcer. Hoje eu liberei 3 pacientes aqui do município, né? Que eu dei alta. Então diminuiu bastante os internamentos. Agora eu acho que estou com 8 internados Covid, né? Sendo alguns de outros municípios. Mas assim, eu espero que esses dias para frente venha diminuindo, né? Porque eu não sei até quando a gente vai aguentar essa pressão toda. Certo. Né? Exatamente, porque o aumento dos leitos de UTI, que às vezes até hoje teve uma manchete que o governo federal vai liberar verba para a abertura de mais 3.000 leitos a nível, né, de Brasil. Só que precisa de pessoas para poder fazer o trabalho, né? Também é uma lacuna que tem que ser observada. Isso, né? A gente está sentindo na pele. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo também saibam. Nós estamos, profissionais da saúde, trabalhando na pressão há 1 ano ou mais, certo? Nós estamos com profissionais ficando doentes, contraindo coronavírus, inclusive pessoas já pela 2ª vez, né, doutor? Ou com uma variante nova, enfim, as pessoas estão ficando doentes, tá? Nós temos as equipes. Vocês imaginem que estamos numa pressão e mídia e pensando em estratégias há 1 ano. Então, quem está na linha de frente, o pessoal do hospital, o pessoal das unidades, quem está na gestão, está todo mundo focado com um objetivo só.
acomodar, acalmar, que esse vírus passe o quanto antes, criar estratégias de enfrentamento, criar estratégias de tratamentos, de como conduzir. Então, a gente pede à nossa população que tenhamos empatia. Tá? A gente precisa que a pessoa está em isolamento, está positivo. Por favor, pessoal, hoje normalmente o isolamento da pessoa não é mais 14 dias, é 10 dias, né, doutor? Diminuiu. A gente pede que as pessoas respeitem isso, que as pessoas olhem para as nossas equipes de saúde e pensem que daqui a pouco nós não vamos mais, nós temos profissionais que daqui a pouco vão se afastar por não aguentar mais a pressão, porque somos humanos também. Certeza. A gente é ser humano, a gente sente, e os pacientes que a gente trata não é mais um paciente, não é um número. A gente trata ele como se fosse nosso familiar, a gente faz o máximo por ele. Então é isso que a gente quer dizer para as pessoas. Vamos pensar no próximo, vamos respeitar o isolamento, porque a gente precisa nesse momento concentrar as nossas forças em outras coisas, não ficar as meninas dos postos, os fiscais, tendo que ligar para as pessoas: olha, você está mesmo em casa, você não está, você saiu de casa, você tinha Covid, saiu de casa. Por favor, é isso que a gente quer pedir, pessoal. Quem está em isolamento, quem está positivo, respeitem o isolamento. É difícil? É muito difícil. Eu passei Covid, o doutor Alcimar passou, a gente sabe o que é o Covid, assim, e a gente sabe o que é ficar em isolamento. É muito ruim ficar em isolamento. Mas, pessoal, são alguns dias. Se cada um fizer a sua parte, nós não vamos ficar com essa onda tão prolongada. A gente vai conseguir finalizar antes, né? Eu tive uma vantagem, eu não precisei ficar em isolamento, eu fiquei preso. Os 14 dias eu fiquei preso. Não tinha escolha. Então eu não tive escolha, né? Eu não precisei ficar no apartamento e tal, eu fiquei num hospital. Então, assim, a gente sabe que quando a pessoa está num hospital, eu passei por isso, e essa é a minha experiência diária, né? Que o paciente ali no hospital, a angústia de saber como é que ele vai ou como é que ele não vai evoluir. Quando você chega, olha, você está em condições de alta, a alegria, o retorno que essas pessoas dão pra gente é impressionante, porque é uma doença que criou um estigma muito grande, porque assim, a gente só tem ouvido mortes por Covid, né? Talvez tenha morrido a mesma quantidade de pessoas que morriam os outros anos. Sim. Mas a gente sabe que o Covid está precipitando mortes de pessoas que provavelmente não iriam morrer de outras doenças, né? E que talvez fossem levar mais um tempo de vida, né, sem preocupações. Então, eu digo para vocês que não é uma experiência muito agradável. Perfeito. E vamos para ficaria a tarde inteira, né? São muitos assuntos aí que a gente precisa digamos ressaltar. Sim. E um outro que é importante é no que diz respeito a vacinação, né? Aline, como está o Nova Bassano, enfim, com a questão da vacinação, a logística, público-alvo, perspectivas aí de novas faixas? Assim, então vamos nos encaminhando para, acredito que a nossa última pauta, que é vacinação, né, doutor? Seguinte, Marcos, nós a partir de segunda-feira vamos começar a vacinar a faixa etária 77, 78, 79 anos, tá? Nós até então fizemos até hoje idosos, tá? 286 idosos acima de 80 anos foram vacinados e acamados, tá? A segunda dose está em andamento dessas vacinas, acredito que finalizamos hoje até o final da tarde, tá? Até então, até hoje, pela metade da manhã, tínhamos já 192 vacinados, e isso com certeza agora já aumentou também. Vamos finalizar hoje. Profissionais da saúde, temos 240 profissionais vacinados, e a segunda dose são 105, porque a gente tem umas vacinas que tem um espaçamento maior, enfim, tudo isso, né? Estamos vacinando de acordo, conforme vem as doses do governo federal, tá? Que é distribuído pelo estado. Agora vamos ampliar para 77, 78, 79 anos, de uma forma diferente, tá? Vamos fazer através de drive-thru. Até então estávamos indo nas casas das pessoas, tá? Porém, agora estamos falando de maior população, porque conforme vai diminuindo as faixas etárias, diminuindo as idades, a gente vai ampliando população, tá? Então,
o que a gente tem visto? Que o sistema drive-thru é um sistema que dá certo, tá? Outros municípios também já trabalharam assim, e o nosso objetivo é não afogar as unidades de saúde, não fazer com que esse idoso vá para uma unidade que ali pode ser um local de contágio, né? Então, organizamos da seguinte forma. A partir de segunda, 8h30 às 11h30, 11h30 às 16h30, lá no centro de eventos, tá? O idoso vai com seu familiar ou vai ele com seu veículo. Temos 3 equipes de vacinação lá, que serão orientados, o trânsito será orientado e as equipes vão até o carro do idoso e vão vacinar, tá? Pedimos que levem carteira de identidade, CPF e a carteira de vacinação, que tem os documentos em mãos, tá? Lá terão as equipes e alguém para organizar o trânsito, porque nosso objetivo é que não dê aglomeração. Uma coisa que é importante, que eu quero frisar, pessoal, não precisa todo mundo ir na segunda-feira, tá? A gente tem doses para todos os idosos de 77, 78, 79 anos. Será segunda, terça e quarta. Se não for na segunda, vá na terça, vá na quarta, a vacina para essa faixa etária está garantida. Já temos as doses, recebemos as doses, recebemos ontem à noite, hoje organizamos a distribuição e a partir de segunda vacinamos, tá? Então, pessoal, da 77, 78, 79 anos, tá? Segunda-feira, no centro de eventos, vão com seu veículo, não vai precisar sair do veículo, vai, o marido, mulher, enfim, o filho leva, da forma que for, nós vamos até o seu carro, tá? Será no centro de eventos, a gente vai ter uma organização ali, onde o trânsito vai entrar os veículos por um lugar e sair por outro. O parque de eventos é enorme, tá? Nós temos espaço para isso, para não dar aglomeração, não precisa ter pressa, não vai ter, claro, se todo mundo for no mesmo horário, vai ter fila de veículos, mas a gente justamente colocou 3 dias para espaçar o horário e, repito, tem doses para todos. Quem deixar para ir na terça vai ter dose, quem deixar para ir na quarta vai ter doses também, tá? Não é por ordem de chegada, né? Não. Tem já um número determinado que vai garantir para essa faixa. Porque a gente sabe a quantidade de pessoas com essa idade. E as vacinas vieram para todos dessa idade, tá? Isso, né? Importante frisar a importância da vacinação, doutor. Acho que o senhor quiser colocar, é importante, né? Então, essa acho que é uma questão bastante polêmica, que as pessoas perguntam quem pode vacinar, quem não pode. Não existe uma contraindicação. Tem pessoas que se recusam a fazer a vacina. Não é obrigatório, assim, a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem a vacina. Mas, frequentemente me perguntam, doutor, eu posso fazer a vacina porque eu tenho alergia a isso, aquilo, aquele outro. A gente não tem relatos de alergias à vacina, a gente não teve na cidade, a não ser algum caso de pico febril, algum mal-estar e tal, dor no local, mas a gente não teve nenhum caso grave de acidente, de consequência da vacina, né? As pessoas perguntam também, doutor, eu peguei coronavírus vacinado, né? Fiz a vacina, peguei coronavírus. O que acontece? A vacina, como você sabe, não é 100%. A pessoa pode contrair o coronavírus mesmo vacinado, por alguns motivos. Alguns foram recém-vacinados e por azar contraíram, né? Muitos profissionais de saúde recém-vacinados, então entrou nessa época do surto, contraíram o coronavírus, né? Mas o que a gente tem percebido, quem estava vacinado, mesmo com pouco tempo, não teve uma consequência muito grande. Ameniza, né? Amenizou, teve um quadro bem mais leve do que aquele quadro mais grave, mesmo pessoas diabéticas, hipertensas, de idade maior, sim, de maior idade, teve menos consequências. Então eu acho que é importante a vacinação. Como a Aline falou, não vá todo mundo no mesmo horário, vão dar uma volta, passar por lá, vai fazer a vacina, se programem, né? Vai ter o dia inteiro na segunda, terça e quarta. Isso. As pessoas me perguntam quanto tempo vai levar para fazer a vacina. Os prefeitos estão organizando para comprar vacinas. O governo federal está comprando toda a produção de vacinas e está distribuindo igualitariamente. Eu não sei se esse
comprar a vacina vai mudar a estratégia. Eu não sei se tem alguém produzindo vacina que fora para a demanda do governo. Se vier isso, beleza, vai apressar, né, essa organização dos prefeitos. Mas o governo federal está comprando toda a produção de vacinas, principalmente, pelo menos essas que são produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan, né? E está distribuindo. E conforme vai chegando, e a gente tem visto que toda semana, né, Aline? Está chegando vacina, a gente está fazendo na faixa etária que está sendo não permitida, mas a gente está conseguindo se programar, né? E daqui a pouco vai vir mais vacina, a gente vai fazendo conforme vai fazendo. As pessoas que tiveram o Covid criam uma imunidade, mas para garantir, elas também têm que fazer a vacina. Então, assim, é uma garantia a mais, né? Tá indo em questionamento, será que precisa, que não precisa? É uma garantia a mais. A pessoa teve Covid, está com imunidade, eu fui no laboratório, eu tô com imunidade, vá fazer a vacina. Se está dentro da tua faixa etária, vá fazer a vacina. É uma garantia a mais, né? E até isso é importante. Quem testou positivo para Covid dessa faixa etária tem que aguardar 30 dias, né, doutor, para fazer a vacina. Então, testou positivo, aguarda 30 dias. Se testou positivo há mais de 30 dias, vai fazer a vacina. Quem está em isolamento ou está com sintomas, tá? Não vá nesse momento, entre em contato com a unidade de saúde, que as gurias vão orientar e vão possivelmente agendar na data que é para ser feito. Porque durante o isolamento tem que cumprir o período de isolamento e depois procurar a unidade de saúde. Tá? Perfeito. Até porque as vacinas, até o pessoal às vezes questiona a questão de eficácia, elas são autorizadas por órgãos reguladores, então ela tem todo um parâmetro por trás disso, não é? A gente tem uma confiabilidade, né? Que tem os órgãos, como tu disse, reguladores que estão liberando a vacina, né? Então, se não tivesse uma eficácia razoável e tivesse muitos problemas de consequências, assim, de efeitos colaterais da vacina, não teria sido liberado, né? Isso. Perfeito. Doutor, muito obrigado, né? A gente agradece pela presença, a Aline também, e claro, os nossos votos, né, de reconhecimento ao trabalho de vocês, que a gente sabe que neste momento está sendo aí, são 12 meses, né? Nem parece que são 12 meses, mas já é 1 ano de trabalho, então ficam nossos votos aqui a vocês e também a todos os profissionais da saúde que nesse momento não estão medindo os esforços mediante toda a situação. E agradecer, e mais alguma consideração, fiquem à vontade. Eu acho que assim, a gente está 1 ano nessa luta, a gente só tem feito Covid, eu digo assim que a gente tem feito Covid, a gente tem até tentado voltar à vida normal, mas nesse último ano a gente tem respirado, tem dormido, tem se alimentado de Covid, né? Então, eu peço também para que as pessoas assim tomem o máximo cuidado, porque aquela faixa etária, como eu falei, que é mais de sair, mais de se reunir, de fazer festa, de interagir, lembrem que vocês têm familiares em casa, tem pessoas queridas que podem contrair e podem adoecer, né? A gente está ali na luta, hospital lotado, correria, dia e noite trabalhando, né? O que a gente pode fazer, a gente pode tá fazendo para o paciente. Não pensem que aqui em Nova Bassano a gente faça diferente do que um São Vicente e Passo Fundo. O que eu disse, o que é diferente de um hospital grande é a estrutura de UTI, aonde tem pessoas especializadas, aonde qualquer variação tem quem vá lá mexer, quem vai corrigir, quem vai fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, UTI, claro, é diferente, mas toda semana eu procuro ler, todo dia eu ligo para colegas, eu pergunto, tem alguma coisa diferente, alguma coisa que vocês estão fazendo? Eu estou vendo até para fazer uma visita, talvez amanhã, ao hospital lá de Passo Fundo. Eu conversei com um colega para eu sentir o trabalho deles, qual a rotina deles, né, para ver se tem alguma coisa diferente que eu possa fazer. Então, até estou buscando para ver se eu consigo fazer isso. Mas o que eu tenho ouvido é aquelas controvérsias. Usa cloroquina, não usa cloroquina, usa azitromicina, não usa azitromicina, né? Mas o tratamento, o paciente internou, não muda. O que a gente está fazendo aqui em Nova Bassano, o que se faz em Nova Prata, o que se faz em Passo Fundo, São Vicente, Hospital de Clínicas, Porto Alegre, Moinho de Ventos, é tratar as consequências. Depois que o paciente internou, é tudo igual. Uns vão evoluir para respirador,
outros vão evoluir para óbito. E não tem o que mude essa rotina. Não é a administração desse medicamento naquele momento que vai reverter, né? Naquele momento, quando o paciente ficou grave, já está avançado, o que a gente trata aqui é o tratamento que todo mundo está fazendo. Até ontem eu conversei com um colega, eles falaram, estão usando corticoides assim, em doses altas de corticoide para tentar reverter, mas não tem surtido muito efeito. O paciente grave é grave e se o organismo conseguir dar a volta, conseguir desmanchar aquele processo inflamatório, melhora a volta, muitas vezes a vida normal, né? Mas aquele paciente que agrava, que vai para o respirador, é sempre um paciente delicado. Então, só que eu peço para encerrar, eu acabo me esticando aqui, mas é cuidado. As pessoas se cuidarem, é mais um pouco. A gente já vem um ano falando, é mais um pouco, né? A vida talvez daqui a pouco volte ao normal. Eu acredito muito nas vacinas, que vão trazer a normalidade, mas vai levar ainda um tempo. Então, vamos lá, vamos cuidar mais um pouco e... Até tem a notícia aqui que a Anvisa acabou registrando, né, da Oxford, né, reconhecendo o registro da vacina, que ela era em uso emergencial, acabou fazendo o registro, saiu até há pouco, que estava acompanhando até para título de informação, Visa aprova registro definitivo de Oxford, que ela estava sendo utilizada em... Então são os passos, né? Cada dia evoluindo e torcendo aí para situações melhores. Mais uma vez, obrigado, Aline, obrigado, doutor Ocimar, e uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, 12:44, você pode acessar a nossa fanpage e conferir mais informações aí da entrevista. Até logo mais.